E aí, moçada, tudo bem? Bom, estou aqui com a nossa 12ª e última aula do Descomplica TCC para falar hoje da coroação do trabalho, né? A parte final, que é a apresentação do trabalho, né, do artigo científico ou do trabalho de conclusão de curso para a banca examinadora, beleza? Bom, então a gente percorreu aqui ao longo dessas 12 aulas, né, toda a construção do trabalho, desde a concepção da ideia, né, enfim, a formação do problema, o objetivo, construção da introdução, revisão de literatura, metodologia, análise, enfim, todo o trabalho, né, foi discutido ao longo dessas 12 aulas e hoje a gente finaliza com a apresentação, né, a submissão ali do trabalho à banca examinadora. E o objetivo aqui é apresentar algumas dicas, não tem nenhuma norma, a BNT, né, pelo menos eu desconheço algo nesse sentido que regule a questão da apresentação do trabalho científico à banca examinadora. Então, o que eu vou falar para vocês aqui está mais ligado com a questão de experiência mesmo, tanto apresentando trabalhos quanto assistindo apresentações de trabalho também na condição de avaliador, apresentando alguns macetes e algumas dicas aí que vocês podem tentar empregar para chegar nesse momento com mais tranquilidade, que também, via de regra, é um momento que causa bastante tensão nos estudantes, mas não deveria, dado que, enfim, a última etapa do trabalho, tudo que poderia ter sido feito já foi feito previamente, beleza? Bom, então assim, normalmente, se você vai apresentar para uma banca de TCC ou para uma banca de congresso, por exemplo, né, de um evento, você vai ter normalmente 15 minutos, tá? Às vezes 10, às vezes 20, mas na média você vai ter em torno de 15 minutos para conduzir a apresentação e a exposição do seu trabalho científico. Então, o que é importante, né, a primeira dica, que você administre o seu tempo, tá? Você precisa administrar bem porque são só, né, em média, 15 minutos. Isso vai ser determinante, né? Esse tempo é determinante para o número de slides que você vai poder apresentar, você vai poder, né, projetar na sua apresentação. Então, se você tem, por exemplo, 15 minutos, você não pode colocar uma apresentação com 20 slides, né, com 30 slides. É humanamente impossível, tá? Então, você vai ter que ter ali, né, no seu cálculo, você deve calcular mais ou menos de 2 a 3 minutos por slide. É claro que tem o slide com o seu nome no início, o título do trabalho, com o problema, que são slides que você não vai gastar 2 ou 3 minutos, tá? Então você precisa conduzir, dosar bem essa quantidade para você chegar com um número de slides que seja coerente com o seu tempo. O que eu recomendo sempre, o seu conjunto completo de slides, ele deveria ter desde a primeira lâmina até a última algo em torno de 10 a 12 slides, não mais do que isso, tá? Então, a apresentação não é o momento de você ficar, como muitos estudantes fazem, colocando lâminas e lâminas de texto lá no que se refere à teoria, na revisão da literatura. Enfim, não é o momento, pessoal. Você tem que dar um enfoque muito grande, né, na apresentação, na sua metodologia e nos seus achados, nos resultados. Então, a maior parte do tempo você vai ficar tratando, discutindo sobre, né, principalmente os resultados, mas também tem que dar uma abordagem adequada para a sessão de metodologia. Então, não façam, né, não coloquem aquele monte de texto relacionado à teoria, né, sobre o seu trabalho e tudo mais, porque quem está avaliando o seu trabalho já teve a oportunidade de fazer a leitura dele. Se é um evento, o teu artigo vai estar nos anais para que posteriormente os interessados possam ler. Então, todos os aspectos relacionados à teoria, à introdução, à revisão da literatura, as pessoas vão poder acessar depois. Não é o momento, né, a apresentação do seu trabalho não é o momento de você encher slide com texto, né, sobre esse tipo de questão. Tem que focar bastante na apresentação dos seus resultados. Então, como a minha pesquisa é de natureza mais aplicada, empírica, né, então os meus resultados vão ser normalmente tabelas, né, eventualmente um gráfico. Então, eu consigo sintetizar bem a apresentação dos meus achados com a utilização dessas ferramentas. Quem faz pesquisa qualitativa tem que se desdobrar um pouco mais, porque daí a sua análise, os seus resultados, eles são analisados muito, né, com base na questão textual, efetivamente. Então você precisa dosar bem isso, colocar só tópicos, os tópicos principais, ou colocar, se você tiver uma tabela, um quadro,
que contribua para você poder sintetizar melhor e fazer uma apresentação mais resumida. De novo, não é, né, na apresentação o momento de você ficar enchendo os slides com conteúdo, até porque você não vai nem ter tempo, tá certo? Então, enfim, essa questão da administração do tempo é importante e está muito relacionada com a quantidade de slides que você vai fazer na sua apresentação. Outro ponto importante também diz respeito, né, ao tipo de slide que você vai usar. Preferencialmente, se a instituição de ensino que você estuda, ou se for, né, no caso de eventos, isso é mais comum, disponibilizem um modelo de slide, procure seguir o modelo de slide disponibilizado, tá? E se a instituição de ensino também disponibiliza, utilize o slide padrão. Se não tem, né, se não for o caso, seja o mais discreto possível nos slides, tá? Não pegue slides muito chamativos, enfim, a descrição é o segredo, tá? A descrição é a chave. Então, quanto mais discreta a sua apresentação, né, melhor. Procure fazer combinação de cores de tal forma que fique uma leitura agradável. Então, por exemplo, eu já vi slides com fundo vermelho e letra amarela. Fica bem ruim para, né, para ler, para quem está ali assistindo fazer a leitura. Então, enfim, né, evitem ser muito chamativos na questão dos slides. Simplicidade, né, descrição é a melhor coisa que vocês podem fazer nesse momento, beleza? De novo aqui, só resgatando a questão, né, que eu mencionei alguns minutos atrás, no que se refere à quantidade de slides né, e a quantidade de texto, né, em cada slide, de novo. Você tem que usar o mínimo de texto possível, tá? De novo, porque as pessoas já leram seu trabalho, foque na apresentação do resultado, né? Preferencialmente com emprego de gráficos e tabelas, quadros, enfim, né? O que for possível, dependendo da natureza do seu trabalho. Beleza? Bom, em relação à estrutura também da apresentação, os alunos têm muita dúvida. É simples, siga a estrutura do seu trabalho científico, tá? Então você pode colocar ali uma contextualização / introdução para dar uma ideia geral, daí você já apresenta logo em sequência o objetivo da sua pesquisa, se for um TCC ou problema, os objetivos específicos, enfim, tudo isso em 2, 3 slides, né? Você não vai ficar carregando tanto de informação de novo, porque não dá tempo, e de novo porque as pessoas já leram o seu trabalho, tá certo? Então siga a estrutura do seu trabalho científico, mas de novo, o foco que você tem que dar na sua apresentação é principalmente na exposição dos resultados, né, secundariamente na metodologia, todos os demais pontos eles são acessórios, você vai falar mais en passant, tá? Então você não vai focar tanto, por quê? Porque o objetivo é você apresentar como você conduziu o trabalho e em quais resultados você chegou. Então esse é o cerne aí da sua discussão. Legal? No que se refere à apresentação, você vai, né, estar sujeito ao recebimento de críticas, né, na exposição do seu trabalho. Por quê? Porque você vai ter uma banca te avaliando, se for um trabalho de conclusão de curso. Se for a exposição de um artigo, você vai ter uma plateia ali que também fez a leitura do seu trabalho, do seu artigo, e também, né, vai eventualmente poder contribuir e dar sugestões para que posteriormente você possa melhorar esse artigo e enviar ele, por exemplo, para um periódico. Tá? Então, em relação às críticas, nunca leve para o lado pessoal. Tá? Sempre receba as críticas com a máxima humildade possível. Tá? E, claro, posteriormente, junto com o seu orientador, você vai filtrar o que você pode implementar e o que não pode dessas críticas, mas sempre anote tudo. Tá? Então, o que vier dos avaliadores, se for, por exemplo, um caso de TCC, anote absolutamente todos os pontos que eles mencionarem, né? Se comprometa, e isso aqui verdadeiramente você deve, né, depois de fazer a análise dessas críticas com o seu orientador, fazer a correção de todos os pontos possíveis apontados pelos avaliadores. Tá? Então não basta você fazer um teatro ali, dizer que vai fazer as correções, fingir que anota e simplesmente depois esquece tudo aquilo que foi dito pelos avaliadores. Não. Então você precisa verdadeiramente anotar com bastante humildade, falar que posteriormente vai analisar junto com o seu orientador, e todas as considerações serão levadas, né, em conta
para correção e melhoria do trabalho, beleza? Então, claro, isso é no que se refere aos avaliadores da banca. Quando você está numa situação, por exemplo, de apresentação de um artigo, eventualmente até em TCC também pode acontecer de ter o público ali em geral assistindo. Então, daí, claro, você não precisa anotar todas as sugestões de todas as pessoas da plateia, principalmente aquelas mais relevantes que você acredite que possa contribuir aí para uma melhoria do seu trabalho. Mas mesmo assim, receba todas elas, responda, enfim, né, dê a sua resposta à indagação da pessoa ou, enfim, receba a crítica. Então, nunca leve para o lado pessoal, sempre receba essas críticas aí com bastante humildade e, sinceramente, principalmente vindo dos avaliadores, com o espírito de fazer as correções, né, até porque eles se debruçaram ali, fizeram a leitura do seu trabalho, então eles estão apresentando as críticas com o objetivo de melhoria da sua pesquisa, tá certo? Então, daí, claro, de novo, né, se vier alguma ponderação da plateia, você vai levar em consideração, né? Eventualmente, se for coerente, você pode fazer o saneamento disso posteriormente na versão final do trabalho, beleza? Bom, e para a gente fechar, algumas dicas, assim, três dicas de situações em que pessoalmente eu já passei e que não foram legais, então, e vale, né, para todos, mas é importante que você lembre disso. É claro que às vezes essas críticas, esses pontos, né, melhor dizendo, são tão esdrúxulos que talvez você pense, mas isso é um absurdo, né? Por que o professor está falando a respeito disso? Mas enfim, né? Eu já passei por bastante situações peculiares, digamos assim. Então, selecionei 3 aqui para vocês terem em mente, né? Terem bastante fresco na memória para não acontecer. Então, a primeira, celular, tá? Em hipótese alguma, atenda o seu celular. Então, já passei por situações de banca de TCC que o aluno parou no meio da apresentação e foi atender o celular, né? Acho que talvez pelo nervosismo, não sei. Enfim, celular desligado, nem deixa no vibra, porque se você deixar no bolso, por exemplo, ou na mesa e aquilo começar a tocar, você pode ficar nervoso. Preferencialmente, deixe ele desligado, tá? E em hipótese alguma, atenda o celular, tá? Mesmo que você esteja nervoso, eventualmente tal, celular não atenda em hipótese alguma, preferencialmente deixe desligado. Depois você resolve qualquer assunto que tiver que resolver, não no momento da apresentação do seu trabalho de conclusão, beleza? Ou do seu artigo, eventualmente. Segundo ponto, né? Não beba, preferencialmente no dia antes, né, da apresentação, muito menos alguns instantes antes da apresentação do seu trabalho de conclusão de curso ou do seu artigo. Também outra situação que eu já presenciei, aluno visivelmente alterado, né, no momento da apresentação do trabalho científico. Então, evite, né, se você tem o hábito de beber, gosta de beber alguma coisinha e tal, faça isso, né, com muita antecedência antes da sua apresentação, mas preferencialmente deixe para fazer isso depois, né, que você já tiver a aprovação e o resultado positivo do seu trabalho. Não beba no dia antes, não beba momentos antes, enfim, pessoas falam que isso deixa elas tranquilas e tal, não sei o que, não faça isso, tá? Em hipótese alguma, beba antes da apresentação do seu trabalho científico, beleza? E por fim, por ocasião da apresentação do seu trabalho, use um linguajar sóbrio, um linguajar culto, técnico, né? Enfim, não use gírias, não use palavrão, não faça piadas, não queira ser engraçado, né? Enfim, você pode acabar até eventualmente ofendendo alguém. Enfim, tenha uma postura, um linguajar sóbrio, né? Adequado com o ambiente que você está naquele momento, tá? Utilize a terminologia científica, a terminologia técnica, né? A norma culta. É claro, você não precisa falar como, por exemplo, né, um Rui Barbosa, mas, enfim, utilize, né, uma linguagem, né, típica daquele ambiente, uma linguagem séria, né? Então, não use gírias, não faça piadas, não use linguagem inapropriada, palavrão, enfim, termos chulos de qualquer natureza. Enfim, né, apresente seu trabalho, né, tranquilo, com a linguagem adequada, postura adequada, né, porque isso é bastante importante.
Também em relação a esse ponto, enfim, tá dentro desse terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, mas fazendo um adendo, né, em relação aos trajes, né, a sua roupa, procure usar também uma roupa sóbria no dia, nada muito chamativo, nada com muita estampa, né, então prefira ali tons neutros. Então também, enfim, é uma dica, isso aqui cada um avalia se é pertinente ou não, mas, enfim, eu pelo menos quando vou fazer a apresentação de qualquer trabalho, eu prefiro não utilizar, por exemplo, camisas ou camisetas com muita estampa, eu prefiro alguma coisa mais neutra, né, sóbria e tal. Me sinto mais à vontade. Agora, enfim, é uma questão de decisão pessoal, efetivamente. É só uma sugestão, tá? Não, enfim, não quero causar nenhum tipo de polêmica aqui, nem dizer que o orientador, o avaliador A ou B reprova por causa disso. Nunca vi ninguém reprovando ninguém por conta desse tipo desse ponto específico de vestimenta, mas, enfim, é só uma dica para que aqueles que, enfim, entenderem que se aplica, podem incluir no seu rol aí de preparativos para apresentação. Beleza? Bom, moçada, então o que eu gostaria de destacar em relação a essa fase final aqui do seu trabalho de conclusão de curso ou do seu artigo são esses pontos de apresentação. Vejam que não é nada científico, né? São mais questões aqui empíricas, práticas, de vivência, né? São dicas efetivamente. Então você analisa aquilo, filtra, né, aquilo que é útil para você, para que você aplique ou não aí por ocasião da apresentação do seu trabalho final, beleza? Bom, então com isso a gente chega à nossa última aula do Descomplica TCC, aula 12. De novo, peço que vocês compartilhem com quem está em fase de construção de artigo científico ou trabalho de conclusão de curso, se inscrevam no canal, deixem, né, dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Caso precise de alguma ajuda aí com relação a algum ponto específico sobre apresentação também, deixem nos comentários, eu ajudo sempre que possível. Enfim, é isso. A gente se encontra num próximo vídeo. Valeu aí, moçada. Bons estudos e até mais. Sucesso no seu trabalho de conclusão de curso ou seu artigo científico. Um abraço. Até mais.